A paz seja convosco. Nós estamos falando sobre intimidade com Deus. E hoje nós iremos falar sobre altar. Deus colocou uma palavra no meu coração e ela está queimando no meu coração. E eu quero compartilhar com você. O texto que nós vamos usar é 1 Reis, capítulo 18, do verso 30. Apenas o verso 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Hoje nós vamos falar de altar. Aqui a história você conhece que Acabe casa com Jezabel, e Jezabel agora começa a introduzir o culto pagão no meio de Israel. Acabe, ele se encurva diante dos Baalins, de Baal, de Azera. Baal, conhecido como o Deus do trovão, o Deus que domina o tempo. Azera, conhecida na época do paganismo como uma deusa supostamente que dominava a fertilidade. E isso levou a nação de Israel à idolatria, levou a nação de Israel a se dobrar diante desses deuses, ao ponto que Jezabel trouxe 400 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, e começou a alimentar esses profetas dentro de Israel, ao ponto que foi feito monumentos, templos, postes, altares de adoração a esses deuses pagãos. E que Jezabel fez? Jezabel começou a quebrar os altares que era feito sacrifício para o Deus de Israel, para o verdadeiro Deus, para o Deus vivo, e Acabe cedeu. E no capítulo 17 de 1 Reis, Elias aparece e confronta a Acabe e diz: olha, eu estou na presença do Senhor, eu tenho intimidade com Deus, em cuja face estou, que neste ano não vai cair um orvalho, não vai cair uma chuva sequer. E aqui Elias, ele declara, ele profetiza. E quando Elias profetiza, no capítulo 18, 3 anos e meio sem chuva nenhuma, ao ponto que o rei Acabe, ele desce para procurar água com Obadias. E no capítulo 18, Deus fala para ele: Elias, se apresenta, está na hora de se apresentar. E ali Elias se apresenta a Acabe. Quando Elias se apresenta a Acabe, no versículo 19 do capítulo 18, Elias diz: olha, Acabe, pegue todo o povo de Israel, pegue os profetas de Baal, de Azera, e vamos no Monte Carmelo, e o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Aí Elias chega diante da nação, no versículo 21, e diz: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-lo, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. O povo não respondeu nada para eles. Por quê? Porque 3 anos e meio eles sacrificando a Baal, sacrificando a Azera, e não tinha chuva. E esses deuses pagãos supostamente eram um Deus que dominava a chuva, que dominava a fertilidade. E acredita-se também que eram oferecidas crianças à adoração a esses deuses. A nação de Israel estava oferecendo crianças e era incinerada dentro de Baal. Um dos cultos a Azera era a prostituição, era a pornografia, que era a forma de adoração a Azera. E quando chega diante do Carmelo, os profetas de Baal, os profetas de Azera começam a invocar. 6 horas invocando e nada aconteceu, a ponto que eles começam a se cortar, a se sangrar, e nada acontece. E Elias diz, olha para eles e fala assim: acabou, agora é minha vez. E chegamos aqui no versículo 30 que nós lemos. A Bíblia diz que existia um altar ali, um altar que era sacrificado ao Senhor. E a Bíblia diz que: chegai-vos a mim. Elias chamou o povo perto dele, e todo o povo se achegou a ele.
e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A palavra que reparou é colocou em bom estado. Reparou aqui, esse altar ele estava em bom estado, mas com o tempo foi quebrado e agora Elias reparou ele novamente. Ou seja, sabe que Elias está mostrando para nós aqui? Essa metáfora do altar é o nosso coração, é a nossa mente. A pergunta que eu faço para você no dia de hoje é: como está a sua mente? Como está o teu coração? Como estão os teus pensamentos? A tua mente é o altar do Senhor. Essa mente aqui, esse altar aqui simboliza a nossa mente, o nosso coração, que precisa ser reparado diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das adversidades. O nosso altar, a nossa mente precisa ser reparada. E Elias agora começa a reconstruir esse altar novamente. Elias agora começa a colocar esse altar de pé, começa a reparar esse altar. Sabe que Elias está mostrando para nós aqui também algo que Cristo fez por nós naquela cruz. Cristo não desistiu de nós. A nossa mente estava perdida, a nossa mente estava cheia de pecado, cheia de imundícia, e Cristo, quando ele morre naquela cruz, e quando Cristo se oferece naquela cruz, pagando a nossa dívida, e todos aqueles que se achegam diante de Cristo, agora é reparado, agora é perdoado. Sabe que Elias está dizendo? Sabe que Elias está mostrando? Que Deus não desistiu do seu povo, que Deus não desistiu de ter uma aliança com o seu povo. Deixa eu dizer algo para você: Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da sua vida, e Ele quer reparar a sua mente, Ele quer mudar a tua história. E quando Elias ele repara, ele sopra a cinza, ele repara o altar, coloca lenha, coloca o sacrifício, joga água 3 vezes, e a Bíblia diz que quando Elias ele ora, Deus envia fogo do céu. E quando Deus envia fogo do céu, esse fogo simboliza a presença dele, esse fogo simboliza a presença do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você: quem sabe você parou de sentir a presença de Deus, quem sabe o seu altar está cheio de cinza, está cheio de coisas terríveis, pecado, pensamentos de inferioridade, doenças psicomáticas, e você não consegue mais queimar pela presença de Deus. Mas deixa eu dizer algo para você: quando Deus te reparar, quando Deus mudar o teu altar, quando você soprar a cinza no altar, e quando você colocar lenha para o sacrifício, o fogo do Espírito Santo desce, o fogo da presença de Deus desce, e você vai começar a queimar novamente por Ele, você vai começar a sentir a presença dEle novamente dentro da tua vida, e Deus vai mostrar, Deus vai derramar o poder dEle sobre a tua vida. Mas Ele vai nos reparar, Ele quer nos curar, Ele quer se relacionar conosco. Altar significa intimidade, altar significa algo novo, algo que Ele quer derramar sobre a nossa vida. Mas é necessário nós soprarmos as cinzas, e às vezes essas cinzas são doenças psicomáticas, são a dor da traição, a dor do abandono, a falta do perdão, a falta de você perdoar aqueles que te ofendeu, a traição, algo que você carrega desde lá de trás. Mas é necessário soprar essa cinza, porque Deus quer reparar a tua mente, para Ele descer com o fogo dEle dentro da sua mente, descer com a presença dEle, com o fogo dEle, e queimar dentro de você novamente. Deus não desistiu de você. Deus Ele jamais vai abrir mão da sua vida, jamais. O homem desiste, mas Deus não. E Deus quer te reparar. E no dia de hoje, você que chegou até aqui, entrega a tua vida a Jesus, entrega a tua mente a Jesus, entrega tudo para Ele, deixa Ele reparar. Você só precisa soprar a cinza, deixa Ele reparar o teu altar. Ele quer colocar o sacrifício, seja um sacrifício, e o fogo do Espírito Santo vai descer e vai queimar em você novamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.